Programa Saúde para Todos Brasil. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios Ana Célia Gurgel Aguiar, nutricionista clínica e especialista em saúde. Ela é graduada em Comunicação Social, com especialização em Relações Públicas. É graduada em Nutrição pela Faculdade Maxi Plan. Tem pós em Psicologia Transpessoal, Terapias Vibracionais, Fitoterapia, Nutrição aplicada à Gastronomia e mestrado em Saúde Coletiva. É membro científico do Grupo de Estudos em Psiquiatria Nutricional, cursando Biomedicina pela Unimax. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui e participar de um programa tão importante para todo mundo. É isso, a gente tem esse propósito de promover o que a gente chama de educação sobre saúde preventiva e natural. A nossa proposta é apresentar os médicos e os profissionais de saúde brasileiros que trabalham com essa proposta de dar um passo além no tratamento dos pacientes. E o que a gente quer com isso, né? Que as pessoas entendam que para mudar para um estado de saúde bacana, é preciso primeiro mudar hábitos, é um compromisso que o paciente tem que ter, né? E os profissionais de saúde são aqueles que apoiam essa tomada de decisão e a criação desses hábitos. A nutrição é capaz de curar alguém? Isso é a pergunta de milhões. É a pergunta que não quer calar. Sim, que não quer calar. Quem pode curar quem, né? Hipócrates diz que a cura começa pelo desejo de ser curado. Então, se a pessoa não entende que ela precisa melhorar algum aspecto da saúde dela, não existe nutrição, medicina, atividade física, nada que possa contribuir, né? A nutrição, ela não cura, né? Ela participa do processo de cura, né? Quando ele for necessário. Ela não faz só isso. A nutrição também previne, né? O que é muito mais importante não é a cura em si, porque quando chega um paciente que ele já tem uma doença instalada, né, o processo dele é mais complicado, é mais difícil, é mais árduo, é mais longo. Ao passo que se a pessoa prefere, né, prevenir algum processo de doença, ela tem uma longevidade maior, uma saúde melhor, ela tem recursos que fazem com que ela possa ter uma qualidade de vida maravilhosa. Ok. Como leigo, que eu não sou profissional de saúde, eu sou profissional da comunicação. Meu papel é fazer essa costura entre o público e os profissionais de saúde, né? Mas como leigo, no meu aprendizado sobre saúde natural, eu tive experiências maravilhosas com alimentação. Junto com o uso de fitoterápicos, que são as ervas medicinais, e junto com a suplementação. Esse tripézinho, sabe? E eu tive experiências assim, muito boas de cura realmente através desse tripé, né? Por exemplo, recentemente eu vim do Mato Grosso do Sul, minha mãe não estava legal. Fazia 8 meses que ela estava de cama, naquela morrinha, com cansaço, com falta de ar, etc. A gente chegou, quando 2 é mais fácil, né? Mudamos a alimentação para o orgânico, fizemos assim uma comida equilibrada, com vários tipos de salada, com produtos orgânicos, enfim. Ela passou por um profissional de saúde, ajudou a corrigir algumas coisas na alimentação. Com 45 dias, mais ou menos, a disposição da minha mãe é completamente diferente. E a gente não fez uso de nenhum alopático. A alimentação é praticamente tudo, porque existem 2 coisas que nós fazemos diariamente, né, com o nosso corpo, que é comer e dormir. Se o sono não é de qualidade, a alimentação não é boa, o resto não vai muito bem. Não vai ser bom, né? E aí existe uma outra questão que eu acho fundamental também. As pessoas, de uma certa forma, se acostumaram a ter uma vida bastante desequilibrada, aí ela adoece, procura o profissional de saúde e diz assim, olha, me dá a pílula mágica. E reverter essa condição, que ela é psicológica, ela é cultural, talvez seja o maior desafio do profissional de saúde atual. Tá certo isso? Tá certo isso. É um grande desafio, porque todo mundo quer tudo para ontem. Né? Eu comparo muito a uma viagem. Você vai preparar uma viagem, você alugou alguma coisa no Airbnb, né? Que as fotos eram maravilhosas, você está a 400 quilômetros da sua casa, você chega lá e vê que não é nada daquilo.
Você consegue imediatamente estar de volta à sua casa? Não. Não, né? Você tem que percorrer o caminho que você foi até lá. É a mesma coisa a saúde. Então, se você tem hábitos que te levaram até onde você está, quando você está no processo de doença. Para você voltar ao seu processo de saúde, você precisa reverter esse quadro. Infelizmente, não é de um dia para o outro. Eu entendo essa ansiedade, porque eu até tenho também. Como profissional da saúde, eu gostaria muito de ter algo que eu pudesse realmente ofertar naquele exato momento que que todo o sofrimento dela cessasse. Por outro lado, ela aprenderia alguma coisa? Agora, existe uma coisa importante, porque assim, sozinho é muito difícil a gente conseguir fazer como paciente, como ser humano, qualquer transformação na nossa vida. Sim. Então, a gente se conectar com o profissional de saúde, com a consciência de que o profissional de saúde vai me ajudar a fazer essa transição, é fundamental. Mas precisa ter esse entendimento de que eu tenho que ser protagonista da minha saúde, certo? Certo. Aí vamos dizer a seguinte situação. Muitas pessoas nunca foram a um profissional integrativo, complementar, nunca passaram por um Nutri, né? E eles têm uma dificuldade cultural, muitas vezes uma dificuldade financeira, enfim, ele não vai lá. Mas ele está na busca, ele quer começar. Vamos dar algumas dicas para as pessoas em geral, para elas poderem começar a entrar, dar o primeiro passo para uma vida mais natural e mais saudável? Mas com certeza, existem algumas coisas que a gente precisa tomar conta na nossa vida. Uma delas é a hidratação. Eu digo muito para os pacientes que nossas células são como peixes, né? Okay. Algum peixe sobrevive fora d'água? Não. Não, né? Então, nós precisamos sim dessa hidratação. E o que a gente pode contabilizar? Mas quanto eu sei? Será que são 2 litros? Será que é 1 litro só? Quanto de água eu tenho que tomar por dia? Então é isso. Quanto de água eu tenho que tomar por dia? Uma continha básica, 40 ml por quilo de peso. 40 ml por quilo de peso. Então, eu, 70 quilos, 7, 14, 2 litros e 800 ml. Exatamente. Okay. É por aí. Aí a gente não toma nem metade disso. Normalmente a gente não toma nem metade disso. E esse hábito é chegar lá, encher o copão e tomar. Exatamente. Não tem outra coisa. Sempre também é um lema muito bom, é devagar e sempre. Pensa que você tem um vasinho que você vai pôr água. Ele precisa tomar 1 litro de água por dia, esse vasinho. Adianta você pegar a água de 1 litro e verter sobre o vasinho? Vai cair tudo para fora, isso. né? Então tomar aos poucos. Aos poucos, devagar e sempre é um lema ótimo. Outra coisa importantíssima, né? Diminuir o açúcar, se não tirar de fato da vida o açúcar, principalmente o refinado. Ele tem uma coisa que a gente fala índice glicêmico, né? Ele impacta demais sobre o nosso pâncreas, sobre a nossa insulina, ele tem um índice glicêmico muito alto, então a gente precisa diminuir. Ah, mas será que adoçante é uma opção então, boa? Opção? Não, o adoçante não é. O que é melhor? É melhor você diminuir mesmo, e diminuindo. Primeira semana diminui pela metade o que você usa no seu cafezinho, na outra semana metade dessa metade, até zerar, que é importante. Experimenta, né? Ah, detesto café sem açúcar. Então, eu costumo dizer, então você não gosta do café. Você gosta de alguma docinha. Algo do doce, açúcar, né? Então, precisa ver, né, onde que está. Então, diminuir esse açúcar, optar por frutas, optar por adoçar com frutas secas, optar por outro tipo de açúcar, né? Um açúcar com índice glicêmico menor, como, por exemplo, o xilitol, que é um poliol. Algumas pessoas, né, não se dão muito bem com ele, mas, enfim, é uma tentativa. Mas xilitol é legal, açúcar de coco. Açúcar de coco, xilitol. O ideal é cortar o açúcar progressivamente. Para quem não consegue, para fazer um degradê, as opções xilitol, açúcar de coco. Isso. Mel é uma opção? Depende da pessoa, pode ser. Ele tem um índice glicêmico alto, mas ele tem alguns outros benefícios. Então, depende. Se você trocar uma colher de sopa de açúcar por uma colher de chá de mel, ok. Ele vai ser, pelo menos ele tem nutrientes. Agora, se trocar uma colher de sopa de açúcar por 4 colheres de mel, aí você vai estar abusando do tal do índice glicêmico. Eu vejo no seu Instagram, você postando receitinhas de doce. Tem algum endereço para a gente ver isso? É no Insta mesmo? Tem, no Instagram. Comecei a fazer esse Instagram, modificando as receitas, porque eu acho que todo mundo tem direito de comer coisa gostosa, coisa bonita, coisa boa, né? Mas sem atrapalhar a saúde, sem acabar com a saúde. Então, eu comecei a modificar receitas tradicionais
para os meus pacientes mesmo, né? Para poder ajudar essas pessoas. Tá no Insta Então, da tá Ana no Instagram, Bacana. é Ana Bacana Nutrição, Ana Bacana _nutrição, né? Legal. Tem várias receitas lá bem diferentes. Nós falamos da hidratação, falamos do açúcar, o sal é importante. O sal sempre é bom dar uma diminuidinha, não é exatamente o sal, né? Na verdade é o sódio. O nosso sal de mesa, tem muito sódio e isso pode atrapalhar. Mas, né, diminuir um pouco, tirar o saleiro da mesa, isso é uma prática que todo mundo já ouviu falar até. E trocar o refinado pelo integral é importante? Bem importante. O sal integral, por quê? Porque o sal integral tem todos os minerais que a gente precisa, né? Então, o sal rosa, mas tem que se certificar que o sal rosa, ele é um sal de verdade, porque existem alguns que são pintados de rosa. Então, o que a pessoa pode fazer? Pegar aquele sal, fazer uma experiência no lugar que ela vai comprar. Pegar aquele sal, pôr um pouquinho no copo, um pouquinho de água, misturar. Se a água continuar transparente, ok, é um sal original. Se a água ficar cor-de-rosa, dispense, deixa para lá, porque não é bom. Tá batizado, né? Sal de Mossoró, flor de sal, tem vários sais, sal marinho mesmo. A opção mais barata de comprar o sal grosso de Mossoró e triturar no liquidificador é viável. Sim, bastante viável. Porque é barata e fácil de fazer. Pode ser sal marinho. Eu gosto muito de lojas de produto a granel, porque você pode comprar quantidades menores, você não precisa comprar o que a indústria quer que você compre, 1 quilo, 2, né? Enfim, Entendi. É muito bom. Óleos, né? Os óleos também são importantes. Fritura, diminuir fritura. Tá. Na verdade, o ideal mesmo seria era não fritar. Eliminar a fritura, principalmente com óleos refinados, né? Air fry e micro-ondas está na lista dos proibidos também. O problema nunca vai ser a exceção, sempre a regra. Se todo dia você usa, virou uma regra. Se você usa 1, 2 vezes na semana, é uma exceção. E você observa o resto, né, dos pontos da sua saúde. Então, air fryer abaixo de 200 graus dá para usar. Micro-ondas de vez em quando também. Não vamos, né? Claro, eles não são bons. Se a gente fosse ser puritano, né, purista totalmente, aqui a gente já estaria num ambiente que não seria bom para nossa saúde. É verdade, cheio de luzes, radiação, etc. frequências, né, trocadas, Sim, enfim. é o possível, o equilibrado, né? Exatamente. E com relação ao óleo para se usar na cozinha todos os dias para cozinhar, qual é a recomendação? Olha, vamos partir do ideal e vamos chegar no real, né? Porque nem sempre o ideal é o real, mas a gente sempre tem que falar do melhor dos melhores para depois, né, ir voltando e chegar num que ainda a gente seja possível utilizar sem muito problema. Então, o melhor mesmo é o azeite. Pode ser o extra virgem, não tem problema nenhum. Ele tem um ponto de fumaça alto, não degrada a gordura dele ao aquecer. A gente perde os fitonutrientes dele in natura, mas não degrada a gordura dele. Isso quer dizer que ele pode ir a uma temperatura de fritura? Pode, considerando que a gente não vai fritar. Ok, a gente vai grelhar ou vai pôr na chapa, ou a gente vai refogar um arroz, alguma coisa assim. Isso, ele pode ser aquecido tranquilamente, né? Okay. Depois o óleo de coco, existe o óleo de coco sem sabor, porque, né, uma reclamação que eu ouço recorrente é, mas tudo fica com gosto de sabão, porque o óleo de coco tem o gosto característico, mas existe o taste free, então que ele não tem sabor, ele não tem gosto de coco. Esse óleo de coco sem sabor não perde nada que o óleo de coco com sabor tem? Não, ele é menos saudável? Não, ele só tira uma molécula, não tem problema não tem problema nenhum. Depois, que a gente pode usar manteiga ghee, quem usar preferencialmente a ghee, né, que é a manteiga sem a lactose, né, que passa por um processo de aquecimento, que fica só a gordura, que é boa, né, butirato, enfim, para o intestino. Depois a gente também tem o TCM, mas o TCM é mais difícil, a triglicerídeo de cadeia média, que é retirado geralmente do óleo de coco, mas não precisamos chegar tanto, só para nível, né, só em nível de conhecimento. E normalmente o óleo refinado menos pior é o de girassol. Entendi. Né, para a gente utilizar. Mas então, só recapitulando, as opções para um óleo vegetal bacana. Primeiro lugar, azeite. Sim. Segundo lugar, óleo de coco, sim, com ou sem sabor. Terceiro lugar, manteiga clarificada ghee. Uhum. E em quarto lugar, a última opção é o óleo de girassol. O óleo de girassol. Lembrando que hoje está tudo muito caro, né? Uhum. Então a gente fala assim, fica pensando, poxa vida, eu não uso óleos refinados. Fui ver o preço do óleo de soja, quase caí de costas. E a gente tem uma herança cultural também de tudo que vai fazer tem que socar óleo. Não precisa não tanto, precisa, né? Essa não. culinária deveria substituir, tirar, né? Sim, não é necessário, sim, né? Nem um pouco necessário.
Bom, tomar sol é importante, todo mundo sabe. Importantíssimo, né? Mas, sem assim, para quê? Ah, para vitamina D. Tem algumas, né, algumas coisas, depende da incidência do raio solar na pele, enfim. Mas, de uma maneira geral, 15 minutos de frente, 15 minutos, né, de costas, no sol do meio-dia, né, o sol a pino, sem protetor solar, com 75% do corpo descoberto. Né? Ok. E isso é para vitamina D, todos os dias. Nossa vida não permite. Né? A gente não permite que a nossa vida permita, na verdade, mas é um hábito fundamental. A gente tem que suplementar. Me diga uma coisa, suplementação. A suplementação é algo que tem aí 50 anos de história, vamos dizer assim, e está virando moda. Tá. E é preciso tomar um cuidado para que as pessoas não caiam naquele conceito de pílula mágica, de achar que vai suplementar e vai resolver. Tem toda uma responsabilidade com esses hábitos, né? E a suplementação é um componente. Qual é a sua recomendação para quem quer entrar no mundo da suplementação de forma consciente, tirando o melhor resultado possível? Primeiro, que faça uma visita a um profissional, né? Que seja gabaritado para isso e que esteja orientado a trabalhar em relação, né, como você falou, dentro da saúde integrativa, né? Okay. Ou um médico, ou um nutricionista. Para quê? Para que possa fazer algo individualizado. Essas pílulas de farmácia, elas são muito perigosas. Por exemplo, essas miscelâneas de vitamina vitamina e minerais, né? Os polivitamínicos de A a Z, eles não são legais, eles são péssimos, né? Porque quem entende um pouco de saúde sabe que tem coisa ali que choca, que é antagônica e você não vai absorver. E, são enfim. chamados os incipientes, né? Que são revestimentos, corantes, açúcares. Isso também tem. Os preenchedores de cápsula, tem tudo isso, mas também tem, por exemplo, se você tem na mesma formulação ferro e cálcio, tá? Eles são absorvidos no mesmo local. Então, um dos dois não será absorvido. Okay. Né? E você vai ficar deficitário achando que você está suplementado. É porque na natureza é interessante, porque você come um fruto, ele vem totalmente balanceado com uma combinação de micronutrientes que um apoia o outro e faz efeito. Na suplementação, a gente está tentando copiar isso e muitas vezes não tem pesquisa por trás para dar um mínimo de referência para saber se existe sinergia, esse princípio de uma molécula apoiando a outra, né? Não, e fora que como ela foi patenteada pela indústria, ela não pode ser idêntica, né, bioidêntica, ela não pode ser idêntica da natureza, senão não pode ser patenteada. Uhum. Então, ela não é, a conformação bioquímica dela, ela não é compatível com o nosso corpo. Então, precisa ter uns ajustes aí que geralmente são deletérios. Entendi. Então, a recomendação é que a pessoa procure o profissional de saúde fazer o exame e ver qual é a suplementação que aquele organismo específico precisa. Está necessitando, na quantidade, na combinação correta, nos horários corretos, né? Na capa correta, porque depende da pessoa, pode ser sachê, pode ser cápsula, pode ser uma cápsula vegana, pode ser uma cápsula... Depende, tudo depende. Nós vamos passar por um crivo muito difícil no Brasil, porque quando nós entrarmos com os nossos suplementos, nós temos 30 anos de pesquisa científica para conseguir as melhores combinações para um público específico que está tratando determinadas doenças, não é? Então, a gente vai ter que se submeter ao crivo dos profissionais e ver de que maneira a gente se adequa, né? Com relação à qualidade de matéria-prima, a gente está entre os melhores. Isso é bom. Pesquisa também. Agora, vamos ver como a gente pode contribuir futuramente, né? Ana, exercício não tem nem que falar, né? É importantíssimo. Embora, assim, existem pesquisas, né, que tratam que 85%, né, falam que 85% da sua qualidade de vida, né, boa, né, 85% vem da alimentação e 25% da atividade física. Um erro muito grande que eu vejo são as pessoas que estão ou acima do peso, elas, né, se largaram e de repente quando elas abrem o olho e falam assim, preciso fazer alguma coisa, já começa, sai caminhando, sai andando na esteira, sai correndo. E geralmente não é assim, porque a gente precisa preparar o organismo, né, para poder receber a quantidade de
tóxicos, né, moléculas tóxicas que vão acabar sendo liberadas ali. Você pode piorar mais do que melhorar. Então, eu recebo muitos pacientes que eu falo, eu comecei a caminhar, eu falei, pode parar. Vamos primeiro arrumar a sua alimentação. Por quê? Porque nosso tecido adiposo, as moléculas tóxicas são guardadas no nosso tecido adiposo. Se você começa a fazer um exercício antes de preparar todo o seu sistema de detoxificação, seu fígado, seus rins, seu intestino, para esse processo que vai acontecer na perda de gordura, por exemplo, que vai liberar os tóxicos, como que você vai fazer? Se você não preparar, entendi. Não vai dar certo. Preparar o terreno, né? Sim, agora, terreno eu queria dar uma dica para o pessoal de academia, para quem está marombando, para quem gosta de ter massa corporal, isso é bacana, mas existe um cuidado, porque a gente percebe que existe uma consequência a médio e longo prazo de uma rotina que muitas vezes ela não foi pensada do início para o meio e para o final, né? Qual a sua recomendação para quem quer adquirir massa muscular, ficar bonitão, com relação aos micronutrientes, à saúde do organismo? Qual é a sua recomendação? Bom, eu vou falar para você como é o meu protocolo de atendimento dessas pessoas. Eu atendo alguns atletas, principalmente os atletas, né, da bike, porque eu pedalo. E eu gosto muito, essa é a única, assim, é a maior área que eu atendo. Não é a única, mas é a maior, né? Porque até por proximidade. Mas primeiro a gente começa cuidando, eu sempre começo vendo a saúde. Então a gente vai começar a fazer exames, ver o que está precisando, o que está em falta, o que está em excesso, o que a gente precisa equilibrar, como é que está, né? Depois nós vamos cuidar do intestino, porque o intestino precisa estar íntegro para poder ele conseguir produzir, né, todos os hormônios que ele tem que produzir, para fazer toda a absorção de nutrientes, para estar tudo certinho. O fígado a gente vai arrumar também, porque no fígado as moléculas são transformadas em as moléculas tóxicas em hidrossolúveis, então precisa da água, que a gente já falou, né? Hidrossolúveis para poder serem excretadas pelos rins, que precisam estar em boas condições. Então a gente organiza essa casa e a gente vai ver o que precisa de suplementar. Geralmente, tá, quando se começa a fazer uma atividade física, uma academia, musculação, seja o que for, não é necessário suplementação. Tá? A não ser que esteja algo em desequilíbrio. Suplementação que eu quero dizer é proteína em pó, sei lá, creatina, BCAA. Taurina e tanta coisa, aminoácido. Carnitina, depende do que, né? Geralmente não é necessário. O que é necessário é comer direito. Comendo direito você consegue. Eu comecei, comi direito, ganhei alguma certa massa muscular, mas eu quero ir além. Aí porque daí começa a ficar a quantidade grande de comida e os atletas não vão passar o dia, ou ele passa o dia comendo, ou ele passa o dia treinando, não vai ter jeito, né? Aí nesse segundo momento, então ele vai para uma suplementação para desenvolver. Aí a gente vai para uma suplementação. Entendi. E aí depende, cada caso é um caso. Pode ser aminoácido, pode ser betalanina, pode ser creatina, depende. Tá, mas o resumo, o ponto central é o seguinte: se você começar dessa forma, arrumar o seu corpo, pensar nos micronutrientes, em tudo isso que a Ana falou, qual é o ganho? O ganho é que você vai conseguir adquirir a massa muscular que você quer. Exatamente. E você vai ter mais sobrevida, mais qualidade de vida e não vai ter as consequências negativas de quem entra de cabeça e começa a usar um monte de coisa sem saber a consequência, né? Que só vai se machucar, vai ter várias lesões. E músculo é vida, tá? Músculo é vida em todas as etapas. Dele que nós precisamos. Ana, tem uma coisa muito legal que eu sempre me preocupei e você trabalha forte nisso também, que é desparasitar, certo? Sim, trabalho. Eu trouxe aqui um kit, eu queria mostrar para as pessoas e eu gostaria que você falasse um pouquinho. São várias coisinhas aqui, né? Isso. Começa com protetor hepático, isso. Depois nós vamos para algumas tinturas e finalizamos depois com algumas outras cápsulas. A gente não precisa falar o que é que tem aqui, quem quiser conhecer vai lá no consultório da Ana Bacana, né? Mas o que isso aqui faz pelo organismo da pessoa? Bom, né, em função do meu trabalho, eu comecei a perceber, né, que as pessoas estavam com o intestino ruim. O processo de doença e o processo de cura. Saúde e doença, elas começam e terminam no intestino. Então, a gente precisa ter um intestino equilibrado, tá? De várias maneiras. E aí, a gente tinha muito coisas isoladas, né? Tintura aqui, uma cápsula ali, ou próprio alopático, os remédios, né? Os antiparasitários normais da farmácia, mas que não me atendiam, né? Tem um
que é um que todo mundo usa agora, que quando aí você faz xixi radioativo, porque ele fica bem amarelo forte assim, Entendi. que é um que pega tudo, larga o espectro, pega tudo. A gente costuma dizer dentro da nutrição integrativa que o que pega tudo não pega nada. Entendi. Né? Então a Genérico. gente tem que ir devagar e sempre. E não é só o parasita. O parasita é uma parte só que ele é inteligente, ele não é o que a gente imagina que ele seja, né? Um bichinho lá que não sabe o que está fazendo, ele sabe bem. Né? Aliás, tem um livro que chama nisso. 10% humanos. Então, o que você chama de Marcos, né? É só 10%. 90% são micro-organismos. Coisas que me habitam, seres que me habitam. Exatamente. Então, eles se protegem. Eles fazem, por exemplo, biofilme. O que é o biofilme? Tá? É uma massa de carboidrato que eles ficam lá dentro. O remédio chega e não faz nada. Não faz, porque não chega, não passa, eles ficam protegidos. Então a gente tem que ter um processo aí, né? E tem que ter. E os vermes, por incrível que pareça, pode parecer, né? Os saberes ancestrais, eles agem de acordo com as fases da Lua. Né? O Lair Ribeiro fala muito isso. Então é muito interessante porque a gente precisa saber que fase a gente está, o que a gente quer fazer. Porque você pode fazer uma desparasitação na lua nova, uma desparasitação na lua cheia, depende do que você quer. Esse tratamento dura quantos dias? Este tratamento dura basicamente um mês. Né? Okay. Tem só o finalzinho. Cobre todas as luas. E me parece interessante porque ele começa com um protetor hepático, primeiro, né, para defender seu fígado dessa carga. Né? Porque daí nós vamos fazer isso. Depois nós vamos começar a abrir este biofilme desses micro-organismos, né, desses parasitas. Vamos abrir esse biofilme para depois atacar. Lembrando que dentro dos parasitas também tem micro-organismos, também tem bactérias, tem vírus, tem fungos. Bichinho dentro de um bichinho. É um então universo, você não mata só uma coisa. Bom, enfim. E aí você precisa dar conta, seu corpo precisa dar conta disso. A gente vê aquela pessoa linda, maravilhosa, da alta society, sabe, toda bonitona, bombadona. Tem verme? Lotada. Tá lotada de verme. Não tem como não ter. É muito difícil. É importante fazer um protocolo de desparasitação. Quantas vezes na vida, no ano? Pelo menos 2 vezes por ano. No primeiro semestre, no segundo semestre. Precisa dar um tempo, porque é pesado. E eu desenvolvi esse kit justamente para todo esse processo e tomando esse cuidado com as pessoas. Né? Então, eles vai para todos os lados. Eu já mandei esse kit para várias partes do Brasil porque é importante. Eu acredito que funciona, eu já usei, funciona, né? E algumas pessoas não sentem nada, mas algumas pessoas ficam enjoadas, algumas pessoas ficam com sono perturbado, tem pesadelos. Por quê? Porque os bichinhos estão lá morrendo. E tá cheio de bicho. E o que é curioso, que a nossa fauna interior, ela é assim que o planeta funciona, certo? Sim. A gente nunca vai conseguir eliminar tudo, porque até tem bactérias que são boas, né? Não, nós precisamos ter, né? Agora, o que aí você pode fazer é trocar essa fauna, deixar uma fauna mais bacana, que possa te ajudar, né? Exatamente. Porque, inclusive, eu fiquei sabendo que parte da nossa compulsão alimentar, de hábitos, pode ser influenciada por esses parasitas também. Pode não, Tem gente aí que está cheio de toque, não sei o quê, pode ter um fundo de verme. Muito, de verme, de bactérias, das bactérias que não são tão boas, que habitam o seu intestino. Você sabe que no seu intestino tem 1.200 famílias morando. Nossa. 1.200 cepas de bactérias. Umas tão boas, umas muito boas, outras não tão boas. Eu queria tanto montar uma comunidade, nem preciso. Não precisa, você já tem. Mas quem que ganha? Quem você alimenta. Quem você alimenta. E elas mandam a alimentação também manda nisso o que você está criando, né? O que você pensa que você quer comer, tolinho, são elas que estão falando para você comer. Olha, a gente sabe que a Ana é vegetariana. Sou. Quando a gente come carne, ou come muita carne, a gente cria uma colônia de bactérias putríferas, né? Porque se não for isso, não tem o que digere a carne, né? Não. Quando a gente está mais com fibras e vegetais, nós criamos uma outra fauna intestinal, né? Exatamente. E isso é real. Flora. Isso é muito real. Isso é muito real. E eles mandam sinalizações químicas para o nosso cérebro. O nosso sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do intestino, é o segundo maior sistema nervoso. O primeiro é o cérebro. E eles se comunicam, né? Então... Eu me sinto muito bem com a dieta vegetariana. Eu fico muito legal. Mas tem aquela turma que fala, olha, se você não comer proteína de origem animal, não vai ficar legal. Enfim, isso já ficou para trás ou ainda... Ainda tem, mas já está ficando para trás. Porque uma grande confusão
confusão, e eu falo isso para meus alunos na faculdade, né? Falei assim, precisa ter, qual é a proteína que você vai comer? Eu falei, gente, proteína é um macronutriente, ninguém come macronutriente. Você come carne, você come feijão, você come arroz, mas você não come macronutriente. Então, a carne tem proteína? Tem, mas não é só proteína, ela tem outras coisas. Mas também tem proteína no feijão, tem proteína no tofu, tem proteína no tahine, tem proteína nos legumes, nas verduras. Proteína a gente tem em vários... Só precisa saber o que é que você está comendo, né? Exatamente. Se falar proteína e associar a carne, isso é uma coisa que o mercado verdade, quer, a indústria entendi. quer que você Entendi. associe, tá? Bom, eu queria falar também sobre probiótico. Isso aqui, inclusive, foi ganhado da professora Ana, né? É kombucha. Ai, que bonito, tá cheio de gás. Tá. Que lindo. A pessoa vai experimentar kombucha pela primeira vez. Se tomar um vinagrão, provavelmente não vai tomar novamente. Mas tem que começar, né? O que o probiótico pode fazer pela pessoa? Probióticos, nós temos duas classes, né? Prebiótico e probiótico, e sempre tem uma confusão. Prebiótico é pré, antes, é o que alimenta o probiótico. Quem é o probiótico? Probióticos são as bactérias do nosso intestino, as bactérias boas do nosso intestino. Vários alimentos, os alimentos fermentados, eles, no geral, eles são probióticos, né? Eles têm micro-organismos que vão colonizar o nosso intestino de uma forma benéfica, tá? Então, existe o kefir, o kombucha, o iogurte, chucrute, kvass, rejuvelac. Do leite, da água. Tem vários, kefir de leite, kefir de água, tem várias, né, cepas. O que é legal? É você variar entre elas. Por quê? Porque um determinado alimento fermentado, como o kombucha, por exemplo, ele vai te dar sempre uma colônia de bactérias, de micro-organismos. O interessante é que você varie entre eles, né? Entendi. O que é o kombucha? O kombucha é né, tem uma colônia que chama Scooby, é um nome em inglês. Disquinho. É um disquinho, né, de carboidrato com vários fermentos ali dentro, que é o que vai fermentar, né, a sua bebida, que é feita à base de chá verde, pretomate e açúcar, de preferência demerara orgânico, né, para não matar os bichinhos. Você faz o chá, coloca o disquinho lá e esse chá vai alimentar esses micro-organismos e eles vão liberar, né, substâncias que depois que eles comem esse açúcar do chá, eles liberam como se fosse, né, o cocô deles, Tá, ok. que são as São benéficos substâncias pra que nós. são benéficas para nós, né? E isso a gente cria num hotelzinho, num vidrinho dentro de casa Isso. e vai tomando esse probiótico. Exatamente. E ele vai ajudar a minha flora intestinal. Bastante, bastante. Só que quem nunca tomou tem que começar com um pouquinho só, porque são fortes, né? Então toma um pouquinho um dia, toma 2 dedinhos um dia, depois toma mais no outro. E existem clubes de doação Sim. de probióticos na internet, no Facebook, Sim, não é até difícil, de né? kefir, tem bastante, né? É importante, né? Ana, é o seguinte, eu queria entrar num assunto com você, que é os cuidados com os pacientes oncológicos, os cuidados nutricionais, né? Recentemente estive no Rio de Janeiro, numa instituição, uma das maiores do Brasil, que trabalha com câncer, né? E fui fazer voluntariado lá. E a gente estava trabalhando como hospitalhaço e fui conhecer a ala de transplante de medula e os casos crônicos de câncer, de criança, tudo, né? E uma coisa que eu fiquei assim chocado é que na hora do almoço tinha lá refrigerante, iogurte processado, Gelatina. e uma comida que é a comida típica do brasileiro: arroz, feijão, alface, tomate, batata frita e bife. Então eu senti a equipe médica toda envolvida, todo mundo cuidando com amor, com carinho, os pacientes muito bem instalados, com direito a acompanhante, num quarto privado com banheiro, sabe? Toda a estrutura, mas horrível ver uma criança vomitar aquela quimioterapia toda numa bacia de inox e ninguém está cuidando da nutrição do paciente. Infelizmente, me parece que essa é a realidade. Não estou tecendo nenhuma crítica ao sistema como ele é feito, mas se você não se nutrir quando você tem saúde, você perde a saúde, correto? Certo. Se você não se nutrir quando você já perdeu a saúde, você vai cada vez para uma situação pior, não é? Exato. Você fez essa especialização. Fiz. E o que você pode dizer para a gente nesse sentido? É uma coisa assim que, assim como você observou, também observo, isso me dói.
Porque é o nosso sistema. E, felizmente ou infelizmente, é como a gente está organizado. Os hospitais, eles também são empresas e eles também têm que dar conta de custos, né? Ok. Então, se você entra num estoque de hospital, se você apaga a luz, né, e você fecha o olho, entra e respira, quando você respirar lá dentro, você tem praticamente a certeza de que você está numa farmácia. Então, tem muita coisa ultraprocessada. O que é ultraprocessado? Tudo de pacote que é longe da matriz biológica do alimento, né? E tudo aquilo que faz mal, porque é cheio de corante, cheio de aditivo. Mas, infelizmente, é assim. E quando eu trato, né, eu não estou numa grande rede. Se eu tivesse, eu provavelmente já teria sido despedida, porque eu ia querer trancar aquele estoque e não abrir mais. E aí não ia funcionar, né? Mas a gente tem que tratar com alimento de verdade, tem que tomar cuidado com... Mesmo existem alimentos que são muito bons, que são saudáveis, mas que naquele momento, em função do câncer, que é uma doença, né, que é uma doença agressiva e ele, né, cataboliza demais, ele reproduz demais, não né? É adequado naquele momento. Não é adequado naquele momento, porque alimenta ele também, né? Ele também se alimenta. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? O que faz? O câncer, o que ele gosta? Ele gosta de carboidrato, que é um macronutriente que nem a proteína, que nem os lipídios, que são as gorduras. O que é carboidrato? Tudo que se transforma no final em açúcar. Então, o açúcar, não precisamos falar, porque ele já chama açúcar. Também. Mas tem vários alimentos, pão, bolo, bolacha, gelatina, né? Tudo isso que no final vai virar açúcar. Vai virar açúcar. Essa é a dieta cetogênica ou não? Não. Essa é uma outra coisa. Mas enfim, açúcar, carboidrato... Corante, aditivo químico, todas as moléculas que podem atrapalhar o corpo, tiram a atenção do corpo em protegê-lo contra aquela doença. Tem que ficar limpando aquela sujeira. Mamãe está cuidando do filhinho que está lá com câncer sendo tratado no hospital. Ela não vai quebrar o protocolo, ninguém está dizendo para quebrar o protocolo, siga a orientação do seu médico, Sim. Mas ela está interessada em como nutrir a sua criança. Ela pode fazer alguma intervenção alimentar na hora do almoço? Dentro do hospital, aí vai depender do hospital. Geralmente, não. Uma vez antes de, então, entrar no hospital ou depois de entrar no hospital, o que essa mamãe pode fazer para nutrir melhor essa criança? Ela tem várias coisas. Primeiro, uma coisa assim, existem alguns alimentos, né, nesse curso que eu fiz, da terapia Gerson, né? A terapia Gerson é um tipo de terapia que trata pacientes oncológicos de uma forma especial, baseada em sucos, né? Normalmente. Então, existem alguns sucos que são recomendados, algumas em alguns momentos durante o dia e fora isso, tenho a parte que eu faço dos alimentos, que tudo que eu tiro e eu não oriento não só a alimentação, mas também tipo de panela, material de limpeza, como higienizar frutas, verduras e legumes. Eu saio do tradicional, né? Okay. Eu não estou dentro do tradicional. É todo um trabalho especial baseado nessa atuação. Nessa linha de atuação. Nessa linha de atuação, nessa terapia. Então é complicado. É preciso a mãe buscar o apoio de um nutricionista que tem alguma especialização na área de oncologia, né? Para receber uma orientação. Ou dentro da nutrição integrativa. Porque quando me perguntam qual a sua especialidade, a minha especialidade é saúde. Eu trato desde crianças em introdução alimentar até idosos, até pacientes oncológicos, enfim, com outras patologias. Porque a minha orientação é para a saúde. Okay. Então, a gente tem, dentro disso, eu posso atuar em várias áreas. Eu não sou especialista em materno-infantil, não sou especialista em oncologia, não sou especialista em menopausa, não sou especialista em idoso, enfim. Okay. Então, a orientação para quem tem câncer, então, seria procurar um médico da medicina integrativa e complementar e falar com ele sobre a vontade que você tem de entender se a alimentação influencia e como pode melhorar a alimentação do paciente. O médico, se ele for um médico integrativo, ele vai entender que a nutrição ela é, né, do nutricionista, porque nenhum médico, nem nutrólogo, pode, na verdade, prescrever dieta. O único profissional
capacitado e reconhecido para prescrever dietas são os nutricionistas. Okay. Né? Mas, de qualquer maneira, ele tem que buscar apoio de um profissional da saúde para conseguir entender como tratar esse quadro delicado, não é? Exatamente. Bom, enfim, olha, eu gostaria de falar sobre uma coisa aqui que a gente tinha até combinado sem passar, mas que eu acho muito interessante, que é saberes ancestrais e práticas de cura. Veja só, a gente sempre faz uma produção aí com as cestas e hoje a gente colocou bastante ervas medicinais, né? Tem aí confrei, tem boldo, tem manjericão, tem o que eles chamam de novalgina, enfim. Isso está ligado... Flores comestíveis. E além de nossos vegetais e frutas orgânicas, né? Que a gente sempre vai lá na feirinha de orgânico de Indaiatuba. Nós temos um saber ancestral ancorado no conhecimento que o ser humano teve desde os primórdios observando a natureza. Exato. Tudo que a gente sabe hoje, o que a gente se desenvolveu com tecnologia em todos os campos do saber, nasceu lá da observação do ser humano com o que a natureza fazia. Existe até uma árvore que todo mundo conhece, que é a guaçatonga, que ela tem propriedades antiofídicas. Então, como que a gente descobre isso? O índio estava lá, viu uma cobra brigar com um lagarto. Isso está registrado por naturalistas desde o século XVIII. E, enfim, ele observou a cobra e o lagarto são inimigos naturais. A cobra picou o lagarto levou a pior e o lagarto saiu correndo. O índio foi atrás na expectativa de capturar o lagarto para tirar o couro, fazer alguma coisa, enfim. E o lagarto foi no pé de guaçatonga e começou a roer a casca. E não morreu. E o índio esperando o lagarto morrer, o lagarto não morria. Ele achou aquilo curioso, botou na cestinha dele, levou para a tribo, chegou para o pajé, para o cacique e falou, olha, o lagarto aqui, a cobra picou e não morreu. O que aconteceu? Olha, ele roeu o pé dessa casca. Mostra para nós. Aqui, guaçatonga. Tinha outro nome na época. O pajé pensou, olha, quando a gente for mordido, que cobra foi? Jararaca, cascavel? Foi cascavel. Quando a gente for mordido, vamos roer o pau dessa casca para ver. E aí o índio descobriu, o nativo americano descobriu um remédio que tem propriedades antiofídicas. A ciência depois foi pesquisar isso, catalogou e está aí. Então, esse ato de observar a natureza traz conhecimento para o ser humano, ok? Certo, então, a gente tem esse saber no uso das plantas fitoterápicas. E esse uso, ele já veio para a academia, ele já foi referenciado, já foi provado que funciona, né? E você fez curso de saber ancestrais. Conta um pouco para a gente como isso é importante. Fiz isso. Eu escrevi um livro em 1995. Você não era nem nascido. Não era. Então, tá vendo? Escrevi que chama Saúde e Questão de Opção. Falta de evidência não significa, né, que aquilo não funciona. Que aquilo não funciona, né? Evidência científica, né? Então existe sim uma prática muito grande que é o que você falou, veio dos índios, veio dos ancestrais. Existe uma série de livros que chama Ayla, a Filha das Cavernas, e fala do começo da humanidade. É muito interessante esse livro porque fala dos saberes, como eles adquiriram, como eles passavam de um para o outro, esses saberes, porque eles eram caçadores-coletores, né? Iam buscando no caminho. E aí a gente pega a ciência, tá? E pega este índio que observou, o índio mostra para o cientista e a partir dali só o cientista ou só um profissional da saúde pode usar. O índio não pode mais usar. Tá? Isso não é... Esse negacionismo da ciência. Não é só a ciência, então existe muito. Então esse curso dos saberes ancestrais fala muito disso, volta muito para isso, para a fitoterapia, para as plantas, para as rezas, para as benzeduras, né? Isso é muito interessante, assim, porque nós somos seres holísticos, né? Completos. E a ciência nega porque ela não pode provar, mas a gente sabe que existe algo a mais aí, né? Então, a gente vê que existe possibilidades, né? Então, a gente usa muito, a gente sabe que a gente é frequência, a gente sabe que a gente é energia, né? Então, a gente usa muito isso, a gente usa a energia das plantas também. A gente usa a energia das plantas, a gente usa as plantas e elas conversam melhor com o nosso organismo do que um remédio alopático, que é totalmente químico e o corpo fala... O que é isso? Super estranho, isso? né? E a planta não, né? Então, tratamento baseado em chás, muito interessante. A própria fitoterapia é muito interessante, né? As rezas, benzeduras. Eu mesmo oriento algumas coisas para as pessoas. Vou fazer isso? Vai, faz isso. Tem certeza? Tenho. Pode fazer que vai dar certo. E eu gostaria de dar um testemunho aqui. É o seguinte, eu fui para... nascente do Parque Estadual do Alto Taquari, que é o maior afluente do Pantanal. Fui ficar 10 dias lá
fazendo fotografia, jejum e minhas loucuras que eu gosto nos meus detox. E tinha carrapato, estrela lá de um tanto, porque é um lugar selvagem, tem muitos animais e o ciclo ali se repete. E o que acontece? Eu sou extremamente alérgico à picada de carrapato. E foram muitas, mas centenas de picadas, né? E quando eu vim embora, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um raizeiro da cidade de Camapuã. Por quê? Porque para mim fazer o tratamento da inflamação que essas picadas causam na minha pele, eu tenho que entrar com umas medicações, não é muito legal, sabe? Eu vou experimentar. E fui no raizeiro, eu falei, tio, olha isso aqui. Ele falou, é cobreiro. Eu falei, não, é cobreiro, sim. O carrapato picou e deu esse cobreiro. Ele falou, tá bom. O que você quer fazer? Eu queria que o senhor me curasse. Ele falou, tá bom. Ana, sem brincadeira nenhuma, foi lá, pegou um matinho, picou em 3, falou, tá pronto. Eu falei, já? Já. Muito obrigado, Deus abençoe. E fui embora. Com 2 dias secou tudo. Mas assim, a minha convicção era de que ia funcionar. Eu acreditei muito nele, sabe? Uma pessoa muito simples, que tem esse conhecimento. Eu fui lá assim, com muita fé, né? Pra mim deu super certo. Agora, se você não acredita, nada vai funcionar. Nada. Porque tem o efeito placebo, essa coisa toda que a gente conhece, né? Além disso, tem a questão de que os índios aprenderam, os caboclos, os caipiras, a nossa avó, que nós temos uma origem na roça, né? Então todo mundo sabia fazer chazinho antigamente para uma coisa ou outro, poejo para a cólica do bebê. Meu avô né? benzia. Tá Meu certo, avô era aí. benzedor. Olha aí, que legal. E houve uma ruptura. Quando a gente veio para a cidade, hoje a pessoa não tá. Eu conheci uma pessoa que não queria comer couve, porque disse que o médico dela não deixava. Eu fiquei assim. Bom, não posso falar nada, né? Mas a gente está perdendo essa conexão com esse saber antigo. E a gente vai aprender com quem? Com a inteligência artificial? Então eu acho que a gente tem que respeitar esse saber ancestral. A gente só chegou aqui como ser humano por causa desse saber. A gente não deve descartar, a gente deve incorporar, eu penso pessoalmente, os benesses da tecnologia, da vida confortável que a gente gosta, mas respeitar e honrar esse conhecimento. Porque tudo que a ciência descobre e patenteia veio de onde? Da natureza, né? Então vamos dar um valor para os tiozinhos, para as vozinhas, né? Então, por exemplo, o AS que todo mundo toma. Se você olhar na cidade, você está cheio dele em volta de você. Sabe aquela árvore chorão? Né? Linda. Ácido acetil salicílico, ela é de lá, né? O nome dela é Salix alba. Então, vem o nome, né, o nome científico. Assim como a guaçatonga, que você falou, o nome científico dela é Casearia silvestris. E ela é usada para muitas coisas, até no câncer eu uso. Né? E ela tem um poder curativo. Eu lembro uma vez a minha mãe pegou o dedo na máquina, arrancou tudo, só guaçatonga naquela época a gente passava. Trupicou o dedão. Os japoneses levam toda a nossa guaçatonga embora, eles são inteligentes, eles gostam disso. Pois né? é. E a gente não usa. E a gente perde essa conexão, mas faz parte da nossa vida capitalista atualmente, da nossa sociedade capitalista, né? Porque essa conexão, a conexão com a cozinha, que eu falo para os pacientes, vamos cozinhar? Vou ter que cozinhar? Bom, mas são as duas coisas que determinam a sua saúde, o sono e a comida. Se você não fizer isso, né? Se você não souber o que você está comendo, você está roubado, né? Olha, minha recomendação para isso é pensar, né? Porque a gente está fazendo tudo isso para quê? Para ganhar dinheiro, essa vida louca, né? Para ganhar dinheiro, para ter tempo de, depois que se aposentar, desfrutar a vida. Só que se você não cuidar da saúde, talvez você nem se aposente ou você vai se aposentar doente e para quê, né? Então, o hábito de sentar ou de cozinhar, de comer em mesa, etc., isso tem que voltar a ser prazeroso. Porque se não trouxer prazer, você não vai fazer. E o dia que você descobrir que essa alimentação te deixa legal, te deixa com o up para cima, te traz mais energia, melhora a tua saúde, melhora teu relacionamento, melhora a tua potência, enfim. E é natural, porque faz parte, é inerente da gente. Nós perdemos esse contato. Perdemos o contato com a natureza de observar a lua, de sentir o calo, se vai chover, se não vai chover, para que lado está o vento, se vai acontecer. Nós perdemos isso completamente. Eu costumo dizer que as pessoas, né, principalmente que moram em cidades grandes, se acabar a luz, elas não chegam nem no apartamento delas, porque não estão fazendo exercício, moram no 15º andar, não consegue ligar o carro, não sabe o que fazer. Mas pessoal, assim, não desespera, porque como que começa? Com vontade. Um passo de cada vez, não é?
Você começa, vai fazendo uma coisinha, vai fazendo outra, a gente já deu várias dicas, né? É um processo. Chás, toma chazinho, toma Chá é água, toma vida, chá, toma. Vai no consultório da Ana, bacana, a gente vai deixar endereço, todas as redes sociais dela, vai atrás do seu profissional de saúde da medicina integrativa e natural. Vai atrás do profissional de saúde que vai buscar olhar para a sua vida, para o seu histórico, para ele entender de onde é que vem, ele vai tratar a causa dessa doença, né? E abandona essa coisa de me dá a pílula mágica. Não existe, tá bom? Não existe. Eu queria inventar. Eu falo, gente, eu queria tanto inventar essa pílula, porque eu ia ser milionária, mas não tem. Não tem, não né? tem, né? E outra, a vida fica mais gostosa quando a gente toma a responsabilidade, Sim. né? É um momento que a humanidade precisa amadurecer. Na verdade, se trata disso, né? Ana, vamos deixar um recado final para as pessoas que estão nos assistindo. É importante que, né, a gente entenda, que você entenda que a sua saúde depende de você, mas a sua doença não é culpa sua. A culpa não existe, né? É a responsabilidade. A gente é responsável pela nossa vida. Se a gente não fizer algo por nós, quem irá fazer? Então, procurar ter uma vida melhor, pensamentos mais positivos, tomar sol, né, tomar água, 40 ml por quilo de peso, comer menos ultraprocessados, abram menos pacotes e desembale menos e não descasque. Coma tudo integral, coma o máximo que der de frutas, verduras, hortaliças orgânicos, né? Não é sempre que dá, eu não como tudo orgânico. Tem coisa que é muito cara, tem coisa que a gente não tem acesso, tem coisa que não tem orgânico, mas se você garante para o seu corpo que ele vai estar habilitado a lidar com aquela molécula tóxica, porque você faz exercício, porque você toma água, porque você come bem, dorme bem, então tudo certo, não tem problema, né? Então eu vejo que a sociedade hoje põe muita culpa na gente. Minha culpa, eu como fast food. Não, é responsabilidade. Tome a responsabilidade, a rédea da sua saúde nas suas mãos, que você vai ser muito mais feliz. É isso, pessoal. E lembrando, um passo de cada vez. A gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai conseguir mudar, deixar de comer tudo que não presta. Não. A gente vai se defendendo, trocando hábitos e tem que buscar ajuda. A gente está aí para ajudar, fazendo Saúde para Todos Brasil, procurando colaborar com educação e saúde, né? Os nutris, os nutrólogos, os profissionais de saúde integrativa e complementar, seus parceiros para te ajudarem nessa tomada de decisão e para que você tenha mais chance de ter sucesso. Ana, muito obrigado pela sua presença, fiquei muito satisfeito, poderíamos conversar horas aqui, né? Eu amo falar disso. E espero tê-la você novamente mais à frente. Muito obrigado, gratidão. Obrigada a vocês, muito obrigada.